Fala pessoal, meu nome é Shina Rambucão, esse é Me Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje com o vídeo mais importante do ano, o resumo do ano, o resultado de tudo que a gente leu durante 2022, a lista de melhores do ano. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana e manda o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostam de ler, que gostam de literatura, que você conheça. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Sério, gente, manda para todo mundo. Isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais pessoas. Se você quiser acompanhar de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras em andamento, é só seguir lá no Instagram, @meacabeideler. E claro, aquele pedido de sempre, se você for fazer qualquer compra no site da Amazon, pode ser um conjunto de canecas, ou um calendário, ou um planner para as suas leituras, use o link do canal, ele está na descrição do vídeo, receba uma pequena comissão em cima da sua compra e você não paga nada mais por isso. Gente, não é segredo para ninguém que não foi um ano fácil, na verdade foi um ano bem difícil, principalmente o primeiro semestre. Eu li muita coisa que eu não gostei, eu li muita coisa que ficou aquém das minhas expectativas. E no segundo semestre, por resultado do primeiro, por causa da mudança, por causa de tudo, eu caí numa ressaca literária pesada, eu li muito menos do que o habitual. Mas eu cheguei aqui em 10 livros, 10 favoritados que eu li esse ano. Como sempre, aquele recado básico, os livros que eu citar aqui não necessariamente foram lançados em 2022, eu já fiz um vídeo sobre os melhores lançamentos do ano, há 1 ou 2 meses atrás. Essa é a lista de melhores livros que eu li em 2022, independente de quando forem lançados. E óbvio, aquela coisa de sempre, essa é a minha opinião. Se você odiou esse livro, paciência, eu amei. Vamos começar porque é muito livro, é muita coisa para falar. Vamos começar lá do 10º lugar. Em 10º lugar foi um livro que me foi panfletado à exaustão. As pessoas não paravam de falar dele. Eu sabia que eu precisava ler em algum momento. Peguei e li, aproveitei a parceria com a Morro Branco e li. Eu estou falando de Piranesi, da Susanna Clarke. Em Piranesi, entramos em uma história que não sabemos quem somos, onde estamos, o que estamos fazendo, para onde vamos. Nós caímos em um lugar chamado de A Casa, onde só existem basicamente 2 pessoas. Piranesi, nosso personagem principal, o qual acompanhamos na história, e o outro. A casa tem uma estrutura meio greco-romana, com muitas estátuas, muitas pilastras, e ela é cercada pelo mar. E só isso existe nesse mundo. E Piranesi e o outro. À medida que o tempo vai passando, nós conhecemos um pouco mais de Piranesi, quem ele é, o que ele está fazendo ali, o que é a casa. E as coisas vão se desenrolando, você vai entendendo a história, ela vai te ganhando, você vai amando ela. E termina no pico, no 10, no mais alto possível. É um livro difícil no começo, a primeira página eu li tipo umas 3 vezes, pelo menos. E todo mundo me avisou que seria difícil. Eu não sabia o quão difícil seria o início, mas realmente é difícil. Até que você vai lendo, você vai entendendo, a coisa vai fluindo e você vai se apegando cada vez mais à história. Você quer descobrir mais. O que são essas coisas que estão acontecendo? Quem é Piranesi? Quem é o outro? O que é a casa? Estamos falando aqui de um livro excelente, muito bem controlado, muito bem conduzido, cheio de suspense, cheio de expectativa criada durante o livro. É uma delícia de ler, é uma sensação prazerosa terminar, de trabalho feito, sabe? Trabalho realizado. Eu entendi, eu passei por isso tudo com Piranesi, ok, deu tudo certo, isso foi ótimo. Foi a sensação que eu terminei no final. Em 9º lugar temos um livro que, sei lá, a cada 3 vídeos que eu postava, alguém falava, você precisa ler esse livro. Ou na DM, ou nas próprias respostas dos vídeos, sabe? E eu ficava enrolando, será? Um dia eu tentei e valeu cada página. Vocês não estavam errados quando vocês fizeram a suposição de que eu gostaria desse livro. Eu acabei amando. O livro em questão é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Neste livro nós acompanhamos Daniel, desde muito pequeno, vivendo na Barcelona pós-revolução. Ainda criança, Daniel é levado pelo pai para o cemitério dos livros esquecidos, onde livros que estão para desaparecer do mundo completamente são guardados, seus últimos exemplares, para que eles não deixem de existir, para que de alguma forma eles ainda sejam preservados, aquelas histórias ou aqueles temas que são falados. E toda vez que alguém é apresentado ao cemitério dos livros esquecidos, eles se tornam guardiões do próprio cemitério e devem escolher um livro para cuidar e guardar durante toda a sua vida. Daniel, no caso, escolhe justamente A Sombra do Vento. Só que algumas pessoas, por diversos motivos, querem pegar o livro para si. Algumas querem guardar, outras querem simplesmente destruir. Então Daniel vai
tentar entender o que está acontecendo. Por que as pessoas têm tanto interesse nesse livro e por que algumas têm tanta vontade de destruí-lo. E nessa investigação nós acompanhamos a vida de Daniel até se tornar um homem adulto, juntamente com seus amores e dissabores, seu desenvolvimento físico, psicológico e emocional. Tudo está ali, desde um adolescente birrento que só pensa no que os adolescentes normalmente pensam, a um homem que tem muito mais preocupações e muito mais coisa para pensar enquanto tenta descobrir o que está acontecendo com ele e com todos ao seu redor. O Zafón consegue, com maestria, com a delicadeza impressionante, em uma única página, misturar drama, tensão, horror psicológico, comédia, romance, tudo ali, tudo muito balanceado, tudo muito natural, nada se sobrepõe. Você tem todas essas sensações e tudo faz sentido, tudo cabe no texto. Isso é muito difícil de conseguir. Normalmente as pessoas perdem a mão em um dos dois lados, ou em vários, ou em todos, mas ele consegue unir tudo isso e o texto flui lindamente. Ele não é o livro mais rápido do mundo, isso é uma verdade, mas ele é um dos melhores que eu já li. 9º lugar. Em 8º lugar, uma surpresa gigantesca, um livro que eu não esperava absolutamente nada. Eu comprei ele no meio do ano passado, logo quando ele foi lançado no Brasil, e eu esqueci ele na minha estante. Apareceu a Maratona Literária de Verão, eu decidi dar uma chance, ou foi de inverno? Acho que foi de inverno. E que bom que eu dei essa chance. Eu tô falando de Lendários da Tracy Dean, uma baixa fantasia de excelente qualidade e que provou que temas jovens adultos ainda funcionam comigo. Nesse livro nós acompanhamos Bree, uma adolescente que está passando pelo luto pela perda recente da mãe, e enquanto ela está passando por esse luto, ela é aprovada num programa de estudos em uma universidade no sul dos Estados Unidos. Nessa universidade, esse programa de estudos é para colegiais que querem dar um upgrade no próprio currículo para oportunidades maiores no futuro. Ela vai para essa universidade, encontra, obviamente, sul dos Estados Unidos, um território extremamente racista, mesmo que muitas vezes de forma velada, e nisso ela encontra uma irmandade, uma fraternidade, uma ordem secreta ligada à Távola Redonda, com membros ligados às próprias famílias da Távola Redonda original. Por alguns motivos ela aceita nessa ordem e descobre muito sobre a própria ordem, sobre a sua própria família e sobre ela. Eu normalmente tenho muita dificuldade com livros que trabalham com luto adolescente, porque eles normalmente passam, sabe? Normalmente os autores criam adolescentes insuportáveis, que não conseguem lidar com o seu luto, só que eles ultrapassam todos os limites. Ela é insuportável, a nossa personagem principal, mas é crível. Então você realmente torce para que ela supere aquela dor, sabe? Você não fica de saco cheio dela. Você torce para que ela supere aquilo. Juntamente com isso, você é presenteado com uma série de reviravoltas bem construídas, um sistema mágico muito diferente, único, enraizado em questões que vão muito além da Távola Redonda, mas que são muito importantes na vida de Bree. É um livro que nunca perde a mão ao tratar de temas muito importantes, como luto, racismo, classicismo, machismo. Nunca passa do ponto, sempre está no ponto certinho. Ele foi muito bem pensado, muito bem escrito, muito bem editado. Ele nunca passa do que deve passar e entrega um 10 de 10, sabe? É o meu 8º lugar. Em 7º lugar, temos mais uma surpresa esse ano. Mais um livro que eu tinha uma expectativa, porque eu gosto muito do autor, mas eu não esperava o que eu recebi. Eu estou falando de 15 Dias, do Victor Martins. Eu já tinha lido algumas coisas do Victor Martins, principalmente traduções, só que 15 Dias foi o primeiro livro dele que eu li inteiro, um romance mesmo, não um conto como eu já tinha lido antes. E que surpresa agradável, que surpresa incrível. É um livro acolhedor, ele abraça você e faz você se sentir bem dias depois de você ter terminado ele. 15 Dias conta a história de 2 adolescentes que vão passar as férias juntos. Eles eram amigos quando eram crianças, só que por uma série de motivos eles acabam se afastando. Só que já no ensino médio, porque os pais de um deles vão tirar férias românticas, eles precisam ficar morando na mesma casa como um favor entre famílias. E nisso nós vamos acompanhando esse
lento relacionamento deles se desenvolvendo, com um romance muito delicado, muito gostoso, muito bonito de ver, com dores muito reais sendo expostas, sendo trabalhadas, marcando o decorrer dessa história. Um relacionamento que é desenvolvido no decorrer de 15 dias, 15 deliciosos dias. Gente, esse livro é um grande clichê, mas os clichês são clichês por um motivo, porque eles são bem-sucedidos. Quando bem feitos, eles são incríveis, e aqui todos os clichês aplicados são muito bem feitos. Foi delicioso, gratificante, reconfortante acompanhar essa história. Por isso que ele está aqui na minha lista. Em sexto lugar, Ela Está de Volta. Ela ficou bem alta na minha lista do ano passado e não tinha como ficar de fora dessa porque esse livro entregou tudo e mais um pouco. Eu estou falando de Lua de Sangue, da N.K. Jemisin. Sim, N.K. Jemisin. Nesse livro nós acompanhamos um mundo onde existem os coletores. Esses coletores trabalham com sonhos. Eles pegam energia através desses sonhos. É como se fosse uma coleta para a própria deusa que paira naquele lugar, que é adorada naquele lugar. É como se fosse um dar de volta. As pessoas vivem a vida delas e com os sonhos das outras pessoas, sonhos esses que são transformados em energia, e quando chegam em algum ponto da vida delas, elas também entregam os seus sonhos e junto com os seus sonhos as suas vidas a esses coletores. Só que esses coletores, eles são seres humanos, e onde existem seres humanos sempre haverá corrupção, e aqui não é diferente. A corrupção se infiltra nessa religião, nessa organização sagrada, responsável por conduzir essas pessoas que estão perto da morte ou que encontraram o seu dia de morrer para sonhos tranquilos na eternidade. Só que essa história, que inicialmente passa um ar de uma fantasia muito bem pensada, muito interessante, muito bem bolada, acaba se enrolando numa mega trama política que pode gerar uma grande guerra entre reinos, justamente pela corrupção que começa nessa organização dos coletores. N.K. Jemisin não erra. O nível de criatividade e controle na construção de mundo que ela sempre entrega, primeiro em A Quinta Estação e a trilogia da Terra Partida, agora aqui, é assustador. Como consegue pensar em mundos tão únicos, tão diferentes, com sistemas mágicos tão singulares. O que ela consegue fazer é muito especial. Mesmo aqui, que é um livro muito mais antigo dela, eu acho que foi o primeiro livro que ela publicou, foi publicado esse ano pela Morro Branco, mas é um livro que foi publicado há muitos anos. E ela entrega tudo, mais uma vez. Em quinto lugar, entrando no nosso top 5, temos A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. A Guerra da Papoula foi um dos grandes lançamentos de 2022, todo mundo estava esperando esse livro há algum tempo, todos os livros da série já foram publicados lá fora, só que aqui no Brasil estávamos devendo. Chegou, fez sucesso, provou o próprio hype. Nesse livro nós acompanhamos Rin, uma órfã de guerra que quer fugir do destino traçado para ela. Teoricamente ela deve se casar com alguém mais velho para produzir herdeiros e suportar abuso dia após dia dentro de casa para ter estabilidade. Acontece que Rin não quer isso, ela quer muito mais, então ela estuda muito, para, contra todas as expectativas, entrar em uma universidade que prepara os líderes do exército daquele país. Um país quebrado, um país destruído, sofrido após 2 guerras da papoula. Aquela mesma papoula que produz o ópio, a droga ópio. Ela entra na universidade apenas para perceber que, mesmo tendo superado isso tudo, ela nunca será vista como igual. Ela sempre será vista como alguém de baixa qualidade, abaixo dos outros, inferior. Sim, Rin é uma pessoa pobre de pele mais escura e isso é esfregado na cara dela durante todo o livro. E nesse livro nós acompanhamos essa evolução dela até se formar e tudo o que acontece depois. Porque essa formação dela é só, sei lá, o primeiro terço do livro, a primeira metade no máximo. É um livro que inicialmente passa um ar de um livro jovem adulto, YA, só que aí ele vai andando e você percebe que você não podia estar mais enganado com essa suposição que você fez durante sua leitura. Se torna um livro adulto. Ele pode parecer um livro de jovem adulto, mas ele é um livro adulto principalmente no terceiro terço do livro. As coisas que acontecem ali, os temas que são tratados. O livro se torna em vários momentos um espelho de coisas que aconteceram no nosso próprio mundo em situações de guerra. E nisso conseguimos tranquilamente fazer paralelos entre o livro e a Guerra do Ópio,
crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial, o massacre de Nanquim e coisas parecidas, coisas diferentes que aconteceram no nosso mundo e a própria cultura chinesa e a sua mitologia. Gente, é um baita livro, ele entrou na lista de livros de fantasia favoritos da minha vida, porque tudo que é entregue aqui, um sistema mágico muito único, muito característico, muito bem pensado, muito bem bolado, ligado à própria papoula e às suas sementes, uma estrutura narrativa muito bem pensada, muito bem controlada, com personagens que, de um lado ou de outro, são muito carismáticos, você se pega prestando atenção neles, torcendo por eles, envolvido com eles. É um baita livro, e é muito difícil um livro chegar com um hype gigantesco e viver à altura desse hype. E a Guerra da Papoula esteve lá, e passou por isso, e sobreviveu tranquilamente. Um baita livro. Uma das grandes dúvidas que eu tive foi quem estaria no top 3 e quem estaria em quarto. E eu fiquei com essa dúvida por vários dias, até que eu decidi ontem à noite. Eu ia gravar o vídeo ontem, eu cheguei a fazer um story falando que ia gravar o vídeo ontem, só que eu ainda não tinha chegado nessa conclusão e eu cheguei ontem à noite e essa é a decisão. Em quarto lugar temos Herdeiras do Mar, da Marilyn Brast. Gente, que livro! Esse foi um dos livros mais arrebatadores e o mais pesado que eu já li. Nesse livro nós acompanhamos duas irmãs que estão vivendo na Coreia na Segunda Guerra Mundial e elas são separadas. Para proteger a sua irmã mais nova, Hana usa o próprio corpo para distrair oficiais japoneses, que a sequestram e a levam para o fronte de guerra para servir como escrava sexual ao exército. Hana é escravizada como uma mulher de conforto, algo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial que o Japão fez com mais de 200 mil mulheres no Sudeste Asiático. Entre essas mulheres tivemos coreanas, filipinas, holandesas, porque viviam nas Índias holandesas, índias, até as próprias japonesas de classes mais baixas. E isso aconteceu. E mais uma vez, já falando sobre isso aqui, é importante trazer isso, essas ficções históricas, para que algumas coisas não sejam esquecidas. E esse livro é muito bem sucedido nisso. E temos aqui duas linhas temporais. Elas no passado, vivendo com o que aconteceu e o que está acontecendo. E elas no futuro, tentando um reencontro. É um livro que não é para todo mundo, gente. É um livro que é avassalador. Ele te destrói de vários momentos com uma escrita lindíssima, se é que é possível falar isso. A escrita da Marilyn Brast é de uma beleza muito singular, muito única, muito bem colocada, sem excesso de floreios. Eu não gosto de livros muito floreados, eu acho que eles perdem o sentido em alguns momentos. Ela não passa disso, mas ao mesmo tempo que ela está narrando uma cena completamente sinistra, bizarra, ela agrega beleza pelo olhar da protagonista. O escape que a protagonista está buscando na própria mente, com as suas lembranças, com o seu ambiente. É absurdo. É um livro que tranquilamente podia estar em terceiro lugar. Porque a qualidade dele e o que ele fez comigo enquanto eu lia foi único, foi inesquecível. É um dos melhores livros que eu já li e tranquilamente o mais pesado. Que quarto lugar. Em terceiro lugar, eu tenho o prazer de dizer que é um livro brasileiro. Eu já faço essa lista há terceiro ano e eu acho que no top 3, no pódio, nunca teve um livro brasileiro. E eu tô muito feliz que isso aconteceu esse ano. Apesar da polêmica do livro e das discordâncias que as pessoas têm quanto ao livro. Eu estou falando de Tudo é Rio, da Carla Madeira. Que livro! Nesse livro nós acompanhamos dois pontos de vista diferentes. Em um temos um casal jovem começando, se conhecendo, e como o ciúme pode destruir não só a relação, como diversas vidas. No outro temos Lucy, uma prostituta que desde sempre diz que ama ser prostituta. A vida dela e o poder que ela exerce sendo uma prostituta são orgulho para ela. E nós acompanhamos como essas vidas se entrelaçam e o resultado disso, como as coisas fluem e o que acontece com o passar do tempo. Tudo isso em uma cidade pacata do interior, em qualquer lugar do Brasil, uma cidade muito relacionável, que todo mundo que já esteve na cidade do interior
ou que tem família no interior entende quando lê, se sente no lugar quando lê, e é maravilhoso. É fascinante ver como a Carla Madeira consegue te colocar dentro daquela cidadezinha pacata de forma tão precisa. É emocionante ver o Brasil sendo tão bem e tão belamente retratado em um livro. A escrita da Carla Madeira é uma das coisas mais lindas e incríveis que eu já li. É um livro que eu não conseguia largar. Esse ano foi um ano de, como um todo, ressaca literária. Eu simplesmente não gostava de nada que eu estava lendo ou não queria ler nada. Só que Tudo é Rio eu li em um dia. Tudo que eu tinha para falar sobre ele, eu já falei durante o ano, eu panfletei esse livro até exaustão. Eu entendo que o final, ele é 8 ou 80, ou você gosta ou você não gosta, e ele é um final para ser discutido sim, mas nada disso tira o mérito do que a Carla Madeira entrega aqui. É um baita livro. Vamos lá. O segundo lugar, me dói colocar ele em segundo lugar, porque por meses ele esteve firme e sozinho em primeiro. Fácil. Só que coisas acontecem, quando você vai fazer a lista você percebe, talvez ele não seja o primeiro. Apesar dele morar no seu coração e há tanto tempo ele está na sua cabeça em primeiro lugar, talvez ele não seja o primeiro. Talvez ele seja o segundo. E tá tudo bem. Porque segundo lugar é segundo lugar, né? Se você pensar muito bem, ano passado o Pachinko estava em terceiro, o Quarto de Giovanni estava em segundo, ano retrasado em segundo lugar estava Hibisco Roxo. Então são livros que eu vivo falando aqui porque são livros que eu sou completamente apaixonado. Só que diante do primeiro lugar, eu não tinha como deixar ele em primeiro. Então ele ficou em segundo. Eu estou falando do meu amorzinho do ano, que é A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Klune. Eu amo esse livro. Nesse livro nós acompanhamos Linus, um homem de 40 anos, gay, que vive sozinho, mas bem na sua solidão, feliz na sua solidão, na medida do possível. Ele trabalha em uma organização do governo que é responsável por administrar e supervisionar orfanatos de crianças especiais, crianças com poderes sobrenaturais, cada uma com poderes diferentes. Ele deve saber se nesses orfanatos as crianças estão sendo bem tratadas, se elas estão sendo bem educadas, e principalmente se elas estão sob controle. E a nova missão de Linus é justamente supervisionar a Casa no Mar Cerúleo, mais um desses orfanatos, que na verdade não são orfanatos, são mais casas de observação e controle, sabe? E nesse orfanato ele conhece crianças especiais, incríveis, cheias de carisma, cheias de amor, independente do que a sociedade faz com elas, e personagens que vão mudar a vida dele para sempre. E em certo ponto, a nossa também. A Casa no Mar Cerúleo é um abraço. A Casa no Mar Cerúleo é uma fantasia, uma baixa fantasia de fácil entendimento e das melhores que eu já vi. Das mais lindas que eu já vi. É uma fantasia que funcionaria se não fosse uma fantasia, se fossem orfanatos simples. É de uma delicadeza, de um cuidado, de um calor humano único. O que o T.J. Klune consegue fazer aqui, a quantidade de emoção e caracterização e tridimensionalidade que ele dá para cada um desses personagens é linda de ler, é única, é inesquecível. É um livro que eu tenho certeza que daqui a 5 anos eu ainda vou estar falando dele em um vídeo ou outro, porque é desses livros. Segundo lugar, com todos os méritos do mundo. Em primeiro lugar temos Johnny. Você mentira. Não tem não. Ele quase entrou na lista, ficou, sei lá, em 13º, porque eu realmente gostei muito. No vlog eu falo do quanto eu gostei dele, mas não é Johnny, tá? Em primeiro lugar nós temos o Imbatível. A fantasia que é novo sarrafo para fantasias para mim. Eu estou falando de O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. O primeiro volume dos Relatos da Guerra das Tempestades me arrasou. Foram 1240 páginas e cada uma delas valeu a leitura. Cada parágrafo. Ele estava sempre construindo algo, então cada parágrafo é importante. Nesse livro nós acompanhamos uma guerra gerada pelo assassinato de um rei e dos seus próprios aliados num jantar de assinatura de um tratado, em plena assinatura de um tratado de amizade. No meio dessa guerra, nós acompanhamos Dalinar, um homem na casa dos seus 50 anos, um homem honrado,
que quer unir o seu povo para passar por essa guerra. Isso enquanto luta contra visões que fazem duvidar da sua própria sanidade. Eu estou ficando louco ou eu estou tendo visões que devem guiar o meu povo? Essa é a grande dúvida dele. Em outra frente, nós acompanhamos Kaladin, um jovem sendo treinado para ser cirurgião pelo seu próprio pai, que precisa pegar a lança para proteger o seu próprio povo, talvez alcançar glória, e acaba como um escravo. Escravo este mandado para o frente de guerra, com uma tatuagem na sua testa escrito perigoso. No terceiro fronte temos Shallan, uma jovem de família respeitável, que para alcançar o sucesso nos seus planos e salvar a reputação dessa família, precisa se tornar aprendiz de Jasnah, uma famosa erudita que tem coisas que Shallan precisa. Eu pensei muito antes de pegar esse livro, eu pensei muito se eu devia pegar esse livro, porque é um livro de 1240 páginas. E eu amo Brandon Sanderson, eu gosto como ele escreve, gosto da sua criação de mundo, só que é um livro de 1240 páginas. Eu não sabia se eu devia pegar, e que bom que eu peguei. Eu reservei um mês pra ele, e foi mais do que o suficiente pra eu ler no meu tempo, aproveitando tudo que a história tinha pra me entregar. E ela tinha muito pra me entregar. São 1240 páginas de informação, de construção. É uma aula de construção de mundo. Tratando de construção de mundo, de arquitetar culturas, Brandon Sanderson é tranquilamente o meu favorito. Eu sempre falo disso. Como de uma mente consegue sair coisas tão completas, tão profundas, tão conectadas, enraizadas, bem cuidadas e desenvolvidas como verdadeiras plantações, porque nada tá solto, tudo vira uma grande árvore se entrelaçando em outras árvores. O que ele faz enrochar aqui com seus diferentes reinos e culturas e topografias, o controle que esse homem tem nessas 1240 páginas, controle narrativo para nunca sair da linha, nunca faltar, sempre tem algum pico de atividade que faz o leitor voltar para o livro porque ele precisa de um estímulo diferente, é calibrado nesse nível. Aqui ele tá te dando informação, aqui ele tá te dando ação, aqui ele tá te dando drama, sempre tudo muito balanceado. Eu nunca li nada de fantasia tão bem construído. Nunca li uma história em um mundo fantástico, de alta fantasia, que fosse tão bem bolado. Foi um livro que depois que eu terminei, eu só conseguia pensar em uma coisa, Words of Radiance, que é a continuação, sabe? Eu terminei ele, acho que no domingo, hoje é quarta, e eu ainda estou com Words of Radiance na cabeça. E é só isso, trama, faça alguma coisa. Não teremos paz enquanto não tivermos uma data para Words of Radiance, tá bom? É um livro que pra mim pegou o sarrafo da fantasia, saltou sobre ele e colocou mais 1 metro de sarrafo acima, porque eu nunca li nada de fantasia tão bem construído, com personagens tão tridimensionais, que você se pega tão preocupado com qualquer coisa que pode acontecer e tão interessado em 1240 páginas. Todo mundo sabe que eu odeio calhamaço. Não foi o caso aqui. Eu amei cada letra que eu li. É um baita livro, ele tem meu primeiro lugar nesse ano, com todos os méritos possível. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Essa é a lista que eu mais gosto de fazer no ano, é a lista mais importante para mim durante o ano, porque é o resumo do trabalho do ano inteiro. Deixa aí nos comentários a sua lista, os seus favoritos de 2022 e o que é que você acha que em 2023 vai vir bombando por aí. Um beijo grande, até a próxima, feliz ano novo, esse é o último vídeo do ano, até 2023, muita felicidade, muito sucesso, muita luz, muita paz. Até a próxima, tchau, tchau!